professor Fabiano, professor da Escola Estilo EGAD, hoje trazendo o vídeo das dicas rápidas aí para responder o trabalho de História da etapa 1. Começa com a história da pré-história, com a divisão da explicação do surgimento do mundo, das criaturas, através da teoria criacionista, que é a teoria religiosa, que tem um Deus criador, criou os seres humanos, todos os seres que habitam o planeta e o planeta em si, e depois criou a sua obra-prima, que seria o homem e a mulher. E a teoria do Big Bang, a grande explosão, a teoria criacionista, que defende a ideia de uma grande explosão há 20 bilhões de anos atrás, e aí a partir daí as partículas vão se encontrar com a água, com o solo, vão evoluir, e vai surgir então, em torno de 5 bilhões a 3,5 bilhões de anos, os primeiros hominídeos, que nessa teoria seria uma evolução de outras espécies da teoria que o homem é um descendente dos macacos. Essa é a explicação da teoria criacionista, que é muito controversa, né? Porque não tem o elo perdido, não existe o ser entre o macaco e o homem, e por que o macaco ainda continua como macaco, se a espécie evoluiu, não deveria existir mais, mas essas são duas explicações. Isso não quer dizer que na teoria criacionista não haja evolução, a evolução existe também na teoria criacionista, só que ela não parte do princípio de que nós somos descendentes do macaco, ao contrário da teoria evolucionista. E aí chegamos na pré-história a dois períodos básicos, o Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, que eles eram nômades, não tinham lugar fixo para morar, não dominavam o fogo, tinham baixa expectativa de vida, e no Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, já essa evolução. Eles desenvolvem a agricultura, se tornam sedentários, e aí então dominam o fogo, produzem instrumentos mais eficazes, aumentam sua expectativa de vida, se fixam no local, começando a criar relações sociais, casamentos, festas, religião, vai crescendo, primeiras civilizações, surgimento do Estado e da escrita, que dão origem à Idade Antiga, que vai começar 4.000 anos antes de Cristo. A Idade Antiga, ela surge então as primeiras civilizações da humanidade, Mesopotâmia, que é povos entre dois rios, no caso o rio Tigre e Eufrates, os povos babilônicos, acádios, assírios, e até chegar no Egito, no Nilo, todos esses povos, mesopotâmicos, fenícios, egípcios, eles vão viver às margens de grandes rios, porque a base da economia é a agricultura. São chamados de crescente fértil, esses rios, esses povos que vivem à margem de rios para desenvolver a sua base econômica, que é a agricultura. São chamados de civilizações hidráulicas, próximos a grandes rios. Daí vem grandes legados, né, dos fenícios, o vidro, dos persas, a tapeçaria, por exemplo, mas os maiores legados vêm dos gregos, sem dúvida nenhuma, que é a política e a cultura. A política e a democracia surgem ali na Grécia como um novo instrumento de organização social, mais popular, ouvindo mais o povo, não sendo tão hierarquizado, né, tão voltado às elites. Literatura, teatro, jogos olímpicos são atividades culturais. Então, da Grécia a gente herda muitas questões políticas e culturais. A Grécia vence uma grande guerra contra o Império Persa, se torna aí, as chamadas guerras médicas, né, se torna aí o apogeu ateniense, que cresce muito, se espalha muito o modo de viver grego. E aí surge no modo de administração grega as polis, as cidades-estados independentes. As duas mais famosas, Esparta, que é uma cidade militarizada, expansionista, com forte exército, ensinava as crianças aos 7 anos a manusearem armas, a estratégia de lutas, e em contrapartida Atenas, que era uma cidade mais intelectual, mais filosófica, onde surge a democracia, a literatura, teatro, que tem uma visão totalmente diferente da cidade espartana. Há a Guerra do Peloponeso, a disputa entre essas duas cidades, e por estar mais preparada militarmente, Esparta vence, mas Atenas continua com seus princípios mais intelectuais do que Esparta. Passando esse princípio da Grécia, então surge o grande Império Romano, um dos maiores impérios do mundo até hoje, que nos deixam legados como a política,
através da divisão em um período que eles foram monarquia e depois passaram a ser república. A república que a gente usa até hoje. Também temos monarquias no mundo, a diferença é que a monarquia tem poder vitalício, o rei é rei até a morte, poder hereditário passa de pai para filho, né? E o poder mais centralizado. Na república o poder é temporário, ele é eletivo, se o líder sai, se o presidente ou o primeiro-ministro sai, é feita uma nova eleição, uma nova escolha, não passa para a família dele. E o poder é mais descentralizado, divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esses são ensinamentos já vindos da Roma Antiga. E aí no trabalho a gente passa da Roma Antiga para a Idade Média. Os povos bárbaros germânicos, por exemplo, os vândalos, a gente usa a expressão vândalos, hoje são os povos lá que invadiram, são povos que invadem outros reinos apenas para conseguir mais escravos, mais contingente para os seus exércitos e para consumir aquilo que tinha de bom ali, comida, bebida, roupas, enfim, tudo aquilo que era produzido naquele reino, eles sugam tudo até que aquilo se esgote, então eles vão conquistar um novo território. Eles vão vivendo assim, não se preocupam com o desenvolvimento daquela região. Então, a Idade Média, que começou 476 anos depois de Cristo, ela vai ser considerada por alguns historiadores como a Idade das Trevas, porque foi o único período que houve retrocesso na história da humanidade. Em vez de continuar havendo avanços como houveram na pré-história e na Idade Antiga, na Idade Média é um retrocesso. Por quê? Porque as pessoas, há um êxodo urbano, as pessoas têm que fugir, eles fogem do Império Romano, das cidades romanas, e vão para o campo, se isolar no campo, fugindo dos bárbaros que eram violentos, né? Cometiam violência, matavam, assassinavam pessoas muito facilmente. Também o feudalismo tem uma economia de subsistência, só se produz para o consumo, não tem comércio, não tem vida comercial, não tem vida urbana. A ciência é descartada, tudo é explicado pela fé, a fé estava acima da razão, e a igreja se torna então a maior instituição, a maior dona de terras, porque ela usava a religião, o teocentrismo, para manipular a sociedade. Ganhava terras e com isso acumulou grandes riquezas, que na época, como no feudalismo não tem moeda, a grande riqueza era ter terras. E a igreja, vendendo indulgências, vendendo perdão, trocou isso por terras e se tornou a maior senhora feudal da época. A teoria da igreja era ainda geocêntrica, ou seja, que a Terra era o centro do universo e o Sol e tudo girava em torno. Isso foi comprovado depois que estava errado, né? Nicolau Copérnico defendeu esse geocentrismo, que a Terra era o centro de tudo nesse período medieval. Bom, em torno desses, as pessoas foram morar nos feudos, que eram grandes unidades de terra cercadas, muradas, para as pessoas se sentirem protegidas ali. Mas havia uma grande cobrança de impostos aí, então muitas pessoas não conseguiam viver dentro do feudo e começaram a fazer uma vida paralela fora dos feudos, que eram chamados de burgos. Burgos seriam hoje pequenas vilas, vielas, só que chamados de burgos, e ali começou então a ter produção, troca, comércio novo, e surgiu a burguesia, daí vem a palavra burguesia dos burgos. E essa burguesia começa a crescer então, quer derrubar o feudalismo, quer derrubar essas características medievais, derrubar a igreja, que atrapalham o desenvolvimento econômico da burguesia. Então eles financiam as grandes navegações, aí se descobre um novo continente, a América, o Brasil é descoberto aí na Idade Moderna, em 1500, a Idade Moderna vai começar em 1453, né, e o Brasil é descoberto em 1500. E aí começa então navegações, retomada de comércio, retomada de vida urbana, a reforma religiosa de Martinho Lutero, que Lutero é patrocinado pela burguesia também para contestar algumas coisas da igreja. Claro que tem um sentido religioso no luteranismo, mas também tem um sentido econômico. Ele contesta a igreja católica, ele traduz a Bíblia para a língua dele, que era alemão, ele era um padre alemão. Até então a Bíblia, as missas, era tudo em latim, ninguém entendia nada, não era para entender mesmo, esse era o sentido. A religião era usada para manter a estabilidade social, todo mundo no seu lugar, ninguém contestando nada. Depois da reforma religiosa, nessa reforma religiosa a igreja tenta então fazer a contra-reforma para derrubar essa tentativa de tirar poder da igreja. Cria daí a Companhia de Jesus, são os padres jesuítas que vão catequizar o novo mundo, vem aqui para o Brasil inclusive. Cria o Concílio de Trento, faz o concílio é a reunião de todos os bispos da cúpula da igreja para discutir os problemas, até hoje existe. Então o Concílio de Trento foi na tentativa de se organizar a igreja católica para não perder mais poder, e ainda aumenta a questão do Tribunal da Inquisição,
Tribunal de Inquisição é que a igreja julgava os hereges, aqueles que contestavam o poder da igreja, contestavam as coisas da igreja, eram julgados pela igreja nos tribunais de Inquisição. Então essa foi a contra-reforma da igreja para tentar não perder tanto poder. Mas a burguesia continua os seus movimentos e aí patrocina a arte. A arte que na Idade Média era só voltada à religião, então patrocina os movimentos intelectuais, o Renascimento e o Iluminismo. Copérnico, por exemplo, vai escrever o heliocentrismo, ele vai comprovar que o centro do universo é o Sol e os planetas giram em torno do Sol, e não o geocentrismo como era na Idade Média. Por exemplo, Michelangelo, né? Michelangelo vai esculpir a Pietà. O que é a Pietà? Maria com Jesus no seu colo morto. Jesus, se ele é Deus, Deus se fez homem. Então, o antropocentrismo, o homem é o centro do universo, o homem é o mais importante. Ele também pinta o teto da Capela Sistina, o Michelangelo, com uma pintura mais humana, menos celestial, menos coisa de Deus, de inferno. Se valoriza mais o homem, o humanismo, nessa questão aí. Da Vinci também vai fazer obras mais humanizadas para tirar essa ideia medieval. A Idade Moderna, então, em 1453, patrocinada pela burguesia, faz uma série de movimentos para derrubar essas características medievais que atrasaram o mundo. Na etapa 2, a gente vai falar da continuidade desses movimentos, vai vir a Revolução Francesa, que é a mudança política. A gente teve a mudança religiosa, com a reforma religiosa, a mudança cultural com o Iluminismo e o Renascimento, as mudanças comerciais com as navegações que trouxeram o mercantilismo e derrubaram o feudalismo, e depois, agora complementando tudo isso, vem uma reforma política, que vai ser a Revolução Francesa, que a gente vê no próximo capítulo aí. Certo? Essas foram as dicas rápidas para o trabalho da etapa 2 de História de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.